Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Mike Talks. Eu sou o Mike e hoje a gente está com ele, que é modelo, ele é influenciador digital, criador de conteúdo, faz parte do movimento Corpo Livre e é meu primo, Ricardo Sfer. E aí, gente, tudo bom? Obrigado, viu, Michel, por me convidar aqui. Cara, que prazer estar aqui no Mike Talks aqui com você, cara. Muito obrigado, eu que agradeço você a participação. E hoje a gente vai quebrar tabu, sem papas na língua. Uau. A gente vai falar tudo que você perguntou. E vamos começar pela sua história. Você, desde pequeno, você morou nos Estados Unidos, depois você voltou pro Brasil na adolescência, se formou aqui no Brasil. Conta pra gente como é que foi essa transição dos Estados Unidos Brasil e o que ajudou você a moldar o que você é hoje. Cara, bom, eu sou do interior de São Paulo, nasci em Bragança Paulista. Quando eu tinha 3 anos de idade, a gente se mudou para os Estados Unidos, eu e minha família. Eu morei lá até os 9 anos de idade, então meio que mesclou um pouco essa vida dos Estados Unidos e a vida do Brasil. Mas depois que eu voltei pro Brasil e eu mudei de escola no colegial, fui para uma escola brasileira, aí basicamente foi assim uma transição bem mais fácil, porque aí eu comecei a estudar as matérias em português, já queria fazer faculdade no Brasil, sempre me identifiquei muito mais com o Brasil do que lá. Então, apesar de ter aí alguns pontos de influência, né, principalmente de cultura, que eu gosto bastante de ler, de assistir série. De lá, acho que eu sim, sempre me vi muito mais por aqui, né? Que ajudou a você a se moldar como você é hoje, né? Bacana. E fala pra gente, assim, como foi o Ricardo na faculdade, assim? O que mudou do Ricardo da escola pra faculdade? Você, tipo... Porque na faculdade... como você falou, que você... Caralho. Você não falou. Mas você fez faculdade no interior. Eu tô dando um spoiler porque eu sou primo dele. Então, conta pra gente o que te mudou a faculdade no interior, assim. Vou te falar um negócio. Antes até de falar da faculdade, vou te falar um pouquinho da escola. Antes de eu ir pra escola brasileira, eu estudava numa escola americana que era católica, bem conservadora. A gente tinha, assim, 30 alunos por ano. E a minha decisão de mudar para a escola brasileira foi justamente para que eu pudesse ter um certo anonimato, né? Eu passei de uma escola que tinha 30 por ano para 500 por ano. Caraca. Então, era muito mais para eu poder me encontrar e descobrir as coisas da adolescência. E eu percebi que eu fui descobrindo muito mais quem era o Ricardo no colegial mesmo do que na faculdade. Na faculdade, eu fui pro interior, fui fazer Unicamp. E lá eu acho que foi a primeira vez que eu consegui viver a vida sem, assim, a influência de família, sem a influência da minha vida de São Paulo. Como se eu fosse uma pessoa nova, com uma identidade como completamente se você tivesse nova. renascido lá e boa. Um novo Ricardo. Tanto que ninguém me chamava pelo nome, né? Era só apelido. Então, nem o nome o pessoal, tipo, chamava por Ricardo. E qual que era o apelido? Era Nutella. Por que Nutella? Porque eu sou gordo. Porque eu era, bom, ainda era, né, na época, mas ainda hoje em dia... Mas foi um apelido mais carinhoso. Tiveram outros apelidos muito piores lá na Unicamp em relação a corpo, eu acho. Ah, entendi. E assim, como eu falei, o negócio é quebrar o tabu aqui. Eu quero saber as coisas dele que eu não sei, como primo, e eu quero que você também saiba, como telespectador e ouvinte. Como foi pra você, assim, quando você se descobriu, falou, pô, eu sou homossexual e é isso. Cara, eu acho que esse tipo de coisa você vai meio que descobrindo aos poucos, tá? Acho que a primeira vez que eu pensei nisso, eu tava no início da adolescência. Então foi uma questão de que você está começando a entender a questão de sexo e onde você encaixa, o que você gosta, o que você não gosta.
E eu realmente não tinha muita certeza daquilo que eu gostava, né? Tanto é que durante vários anos eu me via como bissexual. E naquela época eu nem sabia o que era bissexualidade, se quizás, né, que eram as siglas do meio, que era o meio LGBTQ. Então eu basicamente fui descobrindo as coisas. E como eu te falei, na escola eu não tinha realmente uma abertura muito grande, dado que eu estudava numa escola católica, para fazer esse tipo de pergunta, né? Exato. Eu acho que a grande decisão mesmo foi, a grande, né, reviravolta foi quando eu fiquei com um homem pela primeira vez, né? Eu tinha 18 anos. Eu perdi a virgindade com um cara. E aí que eu percebi que gostava, né? Mas até se aceitar, até entender, até internalizar isso da sexualidade, cara, pra mim foi um conflito gigantesco. Então foi muito tempo que eu fiquei pra processar. Pessoalmente, eu fui criado numa casa católica, então durante vários anos, isso que acho que as pessoas nem imaginam, eu rezava pra Deus, para que Deus tirasse essa doença de mim, né? Que depois eu fui entender que não era doença. E eu, assim, conforme eu fui tendo as experiências, conforme eu fui me fortalecendo, foi mais fácil de eu conseguir me encontrar como pessoa. Então, eu acho que cada experiência que a gente tem na vida molda a gente de uma certa forma. E aí, estando na faculdade, que foi a primeira vez que eu morava com meus amigos, então eu passava a semana inteira no interior, de final de semana eu estava em casa, mas não tinha toda aquela pressão de ter que ser outra pessoa, senão eu mesmo. E aí eu acho que o primeiro passo foi falar para alguém. Então, eu falei para uma melhor amiga na época. Me receberam super bem. Eu tava assim mais de uma hora chorando, achando que eu ia perder todos os meus amigos. E no final foi uma coisa que eu fui vendo que, cara, não é o que me define, é uma parte muito importante da minha vida, mas não é o único rótulo da minha vida. E que se alguém tem um problema com isso, se alguém não gosta disso, assim, eu acho que é uma questão pessoal da pessoa, mas que eu não tenho que mudar a minha vida, os meus comportamentos por causa disso, né? Por causa de um preconceito alheio. Tem que mudar do jeito que você é, né? E a pessoa tem que aceitar e viver a sua vida. Até porque nem interfere no que você é pra pessoa. Exato. E pra família, como é que foi? Você falou pros amigos mais próximos como é que foi? Você conversou com eles? Pra família, pra mim foi de um jeito que ele contou. Eu até posso contar aqui. Posso contar? Pode contar. A gente tava na praia, eu não lembro o ano ainda, mas eu era bem novinho. A gente desceu pro estacionamento e ele falou, tem uma coisa muito séria pra te contar. Aí a gente desceu do estacionamento e falei, putz, o que vai ser que ele vai me contar agora, né? Acho que tava perto de virar o ano, acho. Foi virada do ano, acho, alguma coisa assim. E ele, me chamou pro estacionamento e falou, ó... Bati seu carro. Não foi. Ainda bem que não era isso. Ele falou, Michel, eu tenho... Sabe quantos matches no Tinder eu tenho? Eu falei, matches no Tinder? Quê? Sei lá, 20, 15. Aí ele falou, não, Michel, eu tenho mais de 100. Uau, ela é desejada, eu fiquei, caraca, como assim você tem mais de 100, Ricardo? Porque eu também tenho homens aqui, eu gosto de homens e tudo mais. Eu falei, caraca, legal. Isso não muda quem é você. A pessoa que você é, pra mim, vai continuar sendo a mesma pessoa, velho. Você continuar sendo meu primo, continuar sendo considerado meu irmão mais velho, entre aspas. E acho que era isso que ele me contou, né? Pelo que eu lembro, era isso. Acho que foi assim mesmo. E o resto da família, como é que foi? Assim, o pessoal te aceitou? Os outros amigos mais... Tipo, você falou os amigos mais próximos da faculdade. E os outros amigos? Teve gente que parou de conversar com você porque que você se assumiu? Cara, eu perdi várias... Né, na verdade, eu não perdi. Tipo, eu me livrei, acho que, de várias pessoas. Conforme isso foi virando notícia pública. Até quando eu era adolescente, eu falei para alguns amigos. Então, nessa mesma escola católica, um dos motivos pelo qual eu saí da escola americana para ir para a escola brasileira foi que, na época, eu
tinha acabado de fazer aniversário de 14 anos e eu tava com essa pressão de que eu queria falar pra alguém, que eu precisava conversar com alguém. E eu contei pra um menino do meu ano e, assim, todo mundo, né, não tinha maturidade pra falar sobre o assunto. Mas no final a escola inteira sabia e o padre me chamou pra conversar para que eu pudesse rezar, né, a homossexualidade ir embora. Então eu tive desde cedo na minha cabeça de que eu não tinha abertura para falar sobre isso com ninguém. Você achava que era uma doença, né? Eu pensava que eu ia perder. Que tava falando. Eu pensava que eu ia perder as pessoas. Então eu falei assim, se eu tive essa experiência e eu já perdi todo mundo, cara, se eu falar isso de novo, eu corro o risco de novo disso acontecer. Então eu só quero falar a hora que eu tiver uma estrutura e achar... E é até errado, porque você acha que você não precisa dos outros, mas a gente sempre precisa dos outros. E na faculdade foi outra experiência. Foi, assim... Meu grupo de amigos era um grupo grande, tinha homens, tinha mulheres. Todo mundo aceitou super bem. Então... Parece que o pessoal sai da escola, abre a cabeça, não parece? Muda a cabeça, muda a fichinha, todo mundo muda. E aí... Cara, e aí que eu comecei a pensar, falei assim, pô... chega um ponto que você só quer viver a sua vida. Entendeu? Então, você esconder um fator desse é relevante, porque você não consegue falar sobre o assunto, esse assunto se torna tabu, e você começa a pensar, putz, como é que eu vou ter um envolvimento romântico, como que eu vou ter um relacionamento? Você começa a chegar no fim do ano, todos os primos, todo mundo leva uma namorada, um namorado, se você está sozinho, você não se sente confortável em levar. Assim, pô, eu tenho um irmão mais velho. Sempre teve namorada. Assim, cara, eu queria trazer um menino. E eu tive, tipo, relacionamentos com homens, mas eu não me sentia confortável porque eu não saía do armário. Então, eu acho que o primeiro passo foi eu falar para as pessoas que importavam, então, meus amigos, e aí depois eu falei assim, eu preciso falar para minha família e tô preparado caso não aceite, mas no final deu, assim, não foi fácil, né? Apesar de que o meu irmão foi foi muito engraçado. Foi, inclusive, também com o Tinder. Conta aí, como é que foi? Eu tava com o celular dele. A gente tem essa mania de pegar o celular um do outro e de ficar mexendo. E aí, na época, ele tava solteiro, eu também tava solteiro. E ele tava no Tinder e eu tava dando match pra ele. E aí, ele tava dando match no meu. E aí, ele viu... Ele falou assim, Ricardo, só tem homem no seu Tinder. Aí eu falei, não, cara, dá uma olhada aí, tem umas mulheres também. Aquele suor. Aquele suor descendo na minha testa, né? Aí ele parou, deu uma olhada, eu olhei pra ele, a gente começou a dar risada e ele meio que falou assim, já imaginava, a gente conversou sobre o assunto. Aí pra minha mãe e pro meu pai foi um pouco mais complicado porque realmente eles são de outra geração. Eu acho que a grande preocupação que eles tinham era realmente de me proteger, eles achavam que eu não me expor ia impedir que as coisas ruins, que o preconceito acontecesse. E muitas vezes foi o que eu falei com eles, que fosse, olha, gente, tipo, eu entendo, a intenção é boa, mas o efeito é ruim porque no final eu não consigo ter abertura, eu não consigo ser quem eu sou dentro da minha casa. As coisas vão acontecer comigo. E aí você vai acabar querendo sair de casa pra poder viver sua vida. Viver do jeito que você quer, né? Tipo assim, cara, o preconceito não vai desaparecer porque eu não falo sobre o assunto. Entendeu? Muito pelo contrário. Eu preciso falar sobre o assunto. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso agir como se fosse uma coisa normal, porque é uma coisa normal. Então, pra que eu vou lidar com isso como se fosse um tabu? Eu cansei de lidar com isso como se fosse um tabu. A partir do momento que eu internalizei e falei assim, cara, isso é quem eu sou. E isso é normal, então aí eu não tive mais problema com isso. Aí é problema dos outros. É problema dos outros que têm que se adequar, os outros que têm que aceitar, porque eu já aceitei isso de mim. Exato. É o primeiro passo, né? É o passo mais importante. É você se aceitar. Mas eu sei que também que tem muita gente que tem muita dificuldade de sair do armário justamente pela estrutura familiar. Então, tem gente que é expulsa de casa, tem gente que perde todo o apoio financeiro, principalmente no Brasil, onde a gente é um dos países que mais mata LGBT, onde que mais mata trans, é realmente um desafio você sair do armário aqui. E ainda mais se você pensar que, cara, você tem toda uma questão de renda, de classe, de cidade que você tá. Então, pô, eu saí do armário em São Paulo. Imagina alguém que tá no interior do norte do país. Então, não tem tanta abertura.
A cabeça daqui de São Paulo, pelo menos, é um pouco mais aberta já do que o pessoal de outros estados. E você tem aí influências, tem exemplos aí tangíveis na cidade de São Paulo que você consegue estar se apoiando, né? Entendi. E vamos falar sobre... você mencionou o LGBT. Eu tenho uma dúvida pessoal, assim, que eu não sei o que significam todas as siglas. Porque, pode falar. Na verdade, começou com o LGBT. Era GLS, né? Era GLS. Aí depois virou LGBT. Agora virou LGBTQIA. E agora tem o mais. O que são... Qual que é o significado das siglas? E é isso. Cara, as siglas vão aumentando conforme o movimento cresce também. E acho que é conforme a gente discute mais orientação... a questão do gênero, do sexo biológico. Então, o LGBT, acho que a grande maioria das pessoas sabe, mas é lésbica, bissexual, gay e trans. A gente tem o I, que é intersex, tá? O A, que é sexual. E o Q, que é queer. Queer basicamente todo mundo que não se sente representado, seja por sexo biológico, seja por gênero, por orientação, com uma orientação com um perfil cis heteronormativo. Então, cis é uma pessoa que nasce e se conforma com o gênero que tem. Então, você nasceu homem e se sente representado. Assim, eu nasci com sexo masculino e eu me vejo com gênero masculino. Okay. E trans é a pessoa que pode ter nascido com um sexo diferente e se vê num gênero diferente do que nasceu. E aí, heteronormativo é realmente tipo a normalidade de uma sexualidade, uma orientação heterossexual. Tá? Entendi. Mas, basicamente, queer é um englobo de tudo que a gente vê. É uma mesclinha de tudo e todos, né? E o mais é porque pode vir mais letras? Cara, é porque tem várias outras. Abranger mais... A gente tem pansexual, a gente tem não binário. Então, tem uma série de outras classificações que tem gente que abre em siglas diferentes e tem gente que condensa tudo no mais, até pela representação ser um pouco menor dentro do próprio movimento. Entendi. Foi bem esclarecedor isso daí, que eu não sabia nada. Normal. E mudando um pouquinho do assunto, você virou um influencer digital, lá na família pelo menos, e pra fora, pro pessoal também fora. Meu, foi um boom do nada, basicamente, assim. Você fazia uns conteúdos lá, a gente achava engraçado. Mas era pra gente, né? Era pra gente, pô. E de repente, outro dia você vai lá, tá com 30 mil seguidores, 26 mil, 27. Então, cara... Como que foi isso? Da onde surgiu tanta gente te seguindo com engajamento e... Cara, 2020. Foi pandemia, assim, na sua essência. Mas, olha, eu comecei esse negócio... O Instagram pra mim sempre foi uma rede social normal. Assim, que eu acho que nem qualquer outra pessoa. Postava foto, postava algumas besteiras, comentava no fotos dos meus amigos. E era uma coisa bem íntima, inclusive meu perfil antigamente era fechado, depois eu abri, comecei a fazer algumas zoeiras, mas que nem a gente falou, assim, pô, dentro da família, entre os amigos e tudo mais. E esse ano eu virei um pouco a chavinha da vida, eu acho, tá? Eu mudei muito a perspectiva de vida, eu mudei muito a perspectiva de autoestima, de relação com o trabalho, em relação com a vida pessoal, amorosa. E eu decidi viver esse ano ao máximo. 2019 não foi um ano muito legal para mim, pessoalmente falando. Então eu decidi que 2020, cara, meu maior objetivo era ser feliz. Tipo, eu não ia botar o objetivo de ser... Você não ia colocar barreiras pra sua felicidade. O objetivo é ser feliz. Indiferente do que aconteça, entendeu? E aí eu comecei a viver um dia após o outro. E foi muito divertido. E tá sendo divertido ainda, né? Se o corona não tivesse aí, estaria sendo mais ainda. Tanto que até o corona veio e você continua do mesmo jeito. E eu continuo aqui, né? Blindado. Cara, foi muito bom. Tipo, esse tipo de coisa que aconteceu no Instagram começou mais como um reflexo de como eu tava me sentindo e das expressões que eu tava tendo esse ano.
E aí foi crescendo. Então eu não entendi muito bem da onde surgiu tantas pessoas e no início eu até achava muito estranho. Calma aí, vê se o seu microfone tá ligado aí. Ah. O meu tá fazendo muito? Não tá ligado ainda. Pode continuar falando. Cara, e eu só segui a vida, só fui vivendo um dia após o outro. Só que aí as pessoas começaram a mandar mensagem assim, olha, eu gosto bastante do seu conteúdo, eu gosto bastante de fazer isso, eu gosto de ver como você tem essa relação com o seu corpo. Aí alguém falou assim, acho criativo esse tipo de foto que você posta. E aí explodiu mesmo no projeto CK, que eu fiz, que eu fui recriando as propagandas da Calvin Klein, que foi justamente o que a gente estava falando de influência americana. Então, Exato. quando eu morava lá, na época era assim... O hype do hype era o Calvin Klein com das cuecas, as supermodelos da década de 90. Vou falar pra você que a hora que eu vi o post eu falei... Como assim? Como assim? O que é isso? Ricardo? Apaga. Não, eu só falei, Ricardo, o que é isso? Que é isso? Aí foi começando Foi umas outras 4 postagens eu em choque ainda e eu absorvi. Falei, agora entendi o que é o propósito e tudo mais. Cara, acho que um monte de gente ficou assim também. Acho que, principalmente meus amigos mais próximos, as pessoas que me acompanhavam antes e que via, assim, cara, o que tá acontecendo? Até se você descer seu feed até o final, você vai ver a transformação do Ricardo da escola pra hoje em dia. E eu faço questão de não deletar, cara. Acho que tem muita gente que esconde, que deleta. São partes da minha vida, são momentos da minha vida. É o Ricardo, então... Faz parte de você, né? Era uma fase da sua vida que tá lá registrada em fotos. Eu acho que até faz sentido mesmo você deixar lá, até para as pessoas, como você falou, verem ou que têm dificuldade de serem felizes do jeito que elas são. Explica um pouquinho mais a respeito desse do corpo livre. Body positive. Deu tilt na minha mente. Cara, o movimento Corpo Livre, ele basicamente é um movimento para que você tenha uma aceitação e uma compreensão maior com o seu próprio corpo. Então, acho que a gente tá cada vez mais num processo de crítica e de estar com o corpo e da imagem externa ser o foco. E a ideia do Corpo Livre é você conseguir se livrar um pouco dessas pressões externas e poder curtir o seu corpo e poder entender e simpatizar com as características desse corpo. Eu não me via como body positive, corpo livre, até esse ano, tá? Foi a virada de chavinha, né? Foi a virada da chavinha, só que foi uma virada da chavinha não consciente. Então... Por quê? Cara, foi esse que é o negócio. O pessoal sempre fala assim, muita gente começa a se sentir mais confortável e começa a ter esse empoderamento em termos com o corpo porque se baseia em cima de outros influenciadores ou de outras imagens, ou às vezes acontece uma coisa ou outra. Tipo assim, cara, eu me espelho nessa pessoa. E não vou falar que isso não existe no meu caso também. Mas eu não conhecia muito o movimento, para ser bem sincero, tá? Foi muito mais uma questão de libertação interna e que foi um processo que vinha acontecendo já há um tempo, mas que se concretizou com tudo em 2020. Então, 2019, que nem eu falei com você, cara, foi um ano de muita pressão no trabalho. Então, eu engordei bastante, eu comecei a ver que meu cabelo estava caindo. Eu comecei um namoro onde eu não estava feliz, nem um pouco feliz, e a gente era polar oposto, só que em vez da gente ser polar oposto e falar assim, cara... Se completar, né? Vamos se complementar, vamos respeitar as diferenças um do outro, eu sentia a necessidade de me adequar, né, e de estar mais próximo ao que eu era o meu ex. Então, você juntou um gordo e um crossfiteiro no relacionamento, nem sei se vai dar certo. Pode ser que dê, né? Mas assim... E eu me sentia muito mal. Eu me sentia, assim, super, super mal. Eu era mais alto, mais gordo, e ele super magrinho, baixinho. Então, eu sentia o tempo inteiro essa questão do corpo e já vinha há muito tempo. Então, cara,
a gente viveu a vida inteira juntos. Todo ano a gente tá na praia, todo ano a gente passa junto. Chegou um ano que eu parei de usar sunga, teve um ano que eu parei e comecei a usar shorts um pouco mais longo. Durante anos eu só usava shorts khaki e camisa da American Eagle. Eu lembro. Era todas iguais, cara. Eram vários shorts iguais, da mesma cor, inclusive. Porque eu não tinha nem tesão de, tipo, procurar alguma coisa pra me vestir. Porque eu tinha vergonha de entrar numa loja. Eu suava. E eu suo pra caramba, tipo, normalmente, tá? Mas assim, eu suava muito quando eu entrava numa loja, porque eu ficava muito nervoso. De não ter roupa do seu tamanho? Ou... Não, de alguém, tipo, querer me ajudar. Então, tipo assim, eu sentia uma pressão de que eu tava sendo visto e eu começava a suar quando eu tava experimentando as roupas, porque eu não me sentia nem um pouco bem. E quando eu entrava numa loja e a loja falava assim, cara, a gente não tem do seu tamanho, seja de uma forma legal, assim, ó, me desculpa. Infelizmente a gente não tem, ou tipo, mesmo com uma forma arrogante, tipo, não, a gente não faz o seu tamanho. Cara, eu achava que a culpa era minha, então eu saía pedindo desculpas. E eu não queria fazer esse processo de novo. Eu não queria ser visto, eu queria o menos possível ser exposto. Então, eu acho que esse Você ficou mais em casa? Nesse Cara, caso? eu deixei de sair várias vezes por causa disso. Tem várias vezes que eu colocava um monte de roupa, eu falei assim, nenhuma delas tá boa. Eu deixei de ir pra uma entrevista de emprego porque eu não consegui encontrar uma calça social uma vez. Nossa. Entendeu? Então, são coisas que você fala assim, cara, você tá deixando de ter experiência de vida. Você tá deixando de viver a sua vida por causa disso. E as pessoas não imaginam. Então, assim, você mesmo, que é meu irmão, você não imagina isso. O meu irmão mesmo, que tá em casa, não sabe, entendeu? Tipo, pô, você se fecha no banheiro, você chora, você fica muito nervoso, você compra tudo do mesmo, porque é uma coisa que você sabe que as pessoas estão acostumadas, você está acostumado, ninguém não vai te chamar atenção. E boa, e não é que você não goste, entendeu? Entendi. Tipo, eu gosto muito de... Você acaba ligando mais pra opinião dos outros do que a própria sua. Cara, e a sua própria já é muito negativa. Exato. Você só tá vendo a parte ruim do copo. De tudo. Do copo só vê ele meio vazio. Sempre meio vazio. Cara, e aí foi em 2019 mesmo que eu comecei a mudar um pouco a perspectiva. Então, a gente foi viajar... eu fui pra Grécia em 2019 e eu fui lá e meti umas sungas. Foi a primeira vez que eu tinha até de sunga, né? Tava apertado, confesso. E, cara, eu sei que tava eu e minha melhor amiga, a gente tava bêbado na praia e a gente tava se divertindo tanto que eu não ligava quem é que tava me olhando, quem não tava me olhando. E você tem que imaginar que eu tava no meio de uma praia que só tinha gay malhado, que inclusive são o grupo que mais criticam, né? Hoje em dia, assim, óbvio que não é todo mundo, né? Não vamos generalizar e tal, mas os famosos padrões são os que rejeitam ao extremo esse corpo gordo dentro do meio LGBT. Então, a gente fala bastante sobre gordofobia, né? Principalmente no público feminino, e realmente esse é o principal público que a gente tem, né, que sofre com os preconceitos de imagem. É o feminino? É o feminino. Inclusive, o movimento do corpo livre surgiu, o body positive é centrado pelo público feminino, e elas que lideram esse movimento. Os homens estão muito mais num segundo plano e ocupam um espaço muito menor. E quando eu vejo os homens ocupando esse espaço, na grande maioria são do meio LGBT, porque também se tem muita crítica e essa questão da imagem é muito importante. Então, quando a gente vê até índices de anorexia, bulimia ou outros transtornos alimentares, psicológicos referentes a esse tipo de coisa de imagem, a gente vê que no grupo LGBT tem índices muito próximos com o público feminino. Nossa. Então, óbvio que o feminino é maior também, mas a gente vê que esse grupo ele tende a estar muito mais pressionado do que o homem heterossexual, que a gente até coloca dentro da própria questão da masculinidade que se importar com a imagem não é coisa tão másculo, né? Entendeu? Isso está mudando, a nossa geração é completamente diferente, mas ainda se tem um pouco da geração antiga com isso. Essa relação, né? E você falou que a comunidade mesmo, LGBT, ela é muito crítica com o pessoal do corpo livre? Ou ela abraça mais, você acha, que o pessoal de fora? Cara, o mundo... Eu não consigo falar pelo mundo lésbico, né? Porque acho que são outros 500, mas no mundo gay, essa questão de imagem corporal é extremamente importante.
Então, a gente vê as gays da Smart Fit, o pessoal malhadinho, vai tomar bomba, vai fazer X, Y, Z, poder ter o corpo perfeito. E a gente, inclusive, segmenta em comunidades. Então, tem a comunidade ursa, tem a comunidade twink... Não, calma aí. Agora você vai ter que explicar cada uma aí, porque eu já perguntei do que é o LGBT. Agora você vai ter que explicar o que é cada uma mas das... é que tem várias categorias. Eu vou falar do urso até, mas... É. O urso, geralmente, é o gay que é peludo e mais gordo. E aí, a gente vê que dentro dessa mesma categoria, que teria que abraçar, né, as pessoas que são gordas... a gente vê uma segmentação. Então, pô, quem é musculoso e não é tão gordo, geralmente tem um naipe um pouco maior. Quem é gordo mesmo é rejeitado e fala assim, você não é nem urso, você é gordo. Então, caraca. Você fala, cara, tipo assim, pô, é uma categoria que foi criada justamente para você abranger. Se o cara é gordo e não tem pelo, ele não é urso. Então, ele existe uma discussão, gordo. Entendeu? E aí você fala, cara, é besteira. Tipo... Esse é um dos pontos que a gente chega e fala assim, pô, às vezes a própria comunidade, ela... exclui algumas pessoas. Exclui as pessoas que estão dentro da própria comunidade. Elas vão criar o quê? Uma outra subcomunidade dentro da comunidade? Exatamente. Basicamente isso. Vai isso que acontece? Em vários grupos. Por isso que a gente tem essa segmentação. Caramba. Mas que é uma besteira, entendeu? Tipo assim, óbvio que você pode se identificar mais com um tipo de cultura, com outro. A comunidade urso é super bem-vinda também, mas a gente vê que essa questão do corpo, mesmo nos espaços onde a gente fala assim, cara, foi criado para que você tivesse mais, né, assim, conforto e você pudesse pertencer, então você fala assim, até deturpa o objetivo inicial. Então agora, se você é peludo, pronto, acabou, você é urso, você é peludo e bombado, beleza. Agora o cara que é gordo e peludo não vai mais se encaixar mais dentro dessa comunidade. Vai ter que criar uma outra. Mas isso são outros 500, cara. Vai entrar num looping aqui eterno e vai ficar... E voltando lá, que você falou da campanha, que você fez as fotos da Calvin Klein. O primeiro post chocou. Pelo menos o que eu falei que chocou. Aí você fez outro. Aí eu falei, caraca, tô começando a entender o que ele quer dizer. Aí você fez uns outros 3, eu acho, 3 ou 4 mais. Aí eu entendi o que foi. Se não me engano, foi 7. Modo de falar. Você fez vários lá que eu vi. Eu só via, tipo, o cara da Calvin Klein. Falei, pô, Ricardo, de repente mostrava, tipo, o modelo da Calvin Klein. Eu falei, meu, não, Ricardo. Aí eu passava pro lado e falava, nossa, Ricardo. E como que essa campanha da Calvin Klein chegou até a Calvin Klein, você acha? E o que ela te mudou assim no seu... Cara, já era uma época da vida, já foi 2020, então foi uma fase que eu tava muito me curtindo. E aí é uma fase que eu tô até hoje, então... Cara, eu finalmente consigo me olhar no espelho e falar assim, pô, eu vejo uma pessoa que é bonita, eu consigo me enxergar de uma forma, pô... Tá gostosinho, pegava. Mas assim, eu comecei a ficar confiante, eu comecei a ficar feliz do jeito que eu era. Então foi tipo do 8 pro 80. É óbvio que não direto, né? Teve uma transição aí de 2019 para 2020. Mas aí eu comecei a pensar e na quarentena, basicamente todos os meus hobbies estavam cancelados. Então eu adorava, por exemplo, ir pro cinema. Eu gostava muito de ir pro parque, eu gostava muito de estar com meus amigos, a gente saía pra jantar, ou até de estar junto, tipo, sair pra beber, vamos pra um barzinho, vamos pra uma balada, e não tem nada pra fazer. E eu tava de quarentena, eu, meu irmão e a namorada lá em Campinas, que a gente tem uma casa por lá, né? E não tinha mais série pra assistir. Zeraram Netflix. Cara, a gente chegou a jogar Nintendo 64, porque a gente não tava mais com... Não tinha mais videogame. Pô, então Nintendo 64 é muito louco. É o melhor videogame que tem. Muito louco. E aí eu pensei assim, putz, uma coisa que eu queria muito recriar são alguns ícones da década de 90 que eu me inspirava bastante. Mas o grande pontapé para mim foi ver a Jerry Jones, que é uma mulher trans, ela é preta e gorda. Ela estampou uma campanha para Calvin Klein lá nos Estados Unidos, um billboard gigante em Nova York. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, tipo, nossa, sabe? Eu fiquei... Deu até, tipo, aquele calafrio que você sente, tipo, descendo a sua espinha. Sim, você fala. E aí eu falei, pô... Foi a primeira vez que eu consegui me enxergar numa propaganda.
E aí eu comecei a questionar, por que eu não me enxergo nessas propagandas? Não da Calvin Klein, propriamente dito, mas em propagandas de modo geral. Entendeu? Por que eu sempre sou representado como o antes e não o depois, ou como o negativo, ou sequer assim, o gordinho engraçado e tal. Mas, tipo, cara, por que eu não tenho sex appeal? Por que eu não sou um modelo que vende o sexo, que vende o corpo, e que é principalmente a questão do roupa íntima. Então, tem muito mais a questão de intimidade e sensualidade. Foi lá, já logo na ferida, onde que era Foi no mais íntimo possível. Foi no mais íntimo. Então, eu pensei, cara, qual que é a minha maior insegurança? Aí eu falei assim, sempre foi a sunga, a questão da cueca. Então vamos lá pela maior insegurança de primeiro. Caraca, que corajoso, hein? Já chegar da primeira tacada logo na... Cara, é isso que eu acho, que a maioria das pessoas sempre falavam isso. Assim, pô, você tem que ter muita coragem. Eu falei assim, cara, acho que hoje em dia eu não acho que tem que ter coragem. Acho que você tem que ter amor, velho. Acho que você tem que ter amor próprio, você tem que ser feliz. Porque coragem pra mim é tipo eu embarcar num mega desafio que... Eu tava pronto pra esse desafio. Então, pra mim não foi coragem. Pra mim foi assim... Foi um desafio, foi coragem pra poder construir o cenário. Aí eu fui lá e recriei eu selecionei algumas fotos que eu mais gostava, fui pegando aí umas campanhas. Na metade do projeto, eu ia fazer outros homens, que estavam as duas finalizações, mas depois eu decidi mudar. Então eu peguei duas mulheres que eu via que eram plus size, que estavam representadas dentro da Calvin Klein, que inclusive é uma marca que super abraça a diversidade desde sempre. Não foi à toa que eu escolhi a Calvin Klein como marca. Até por causa do tiquezinho que você falou lá nos Estados Unidos, que era a marca da sua infância, que você via nas billboards e tudo mais. E foi super recebido por eles. Então, eu fiquei até com medo, confesso, de ser processado no início. Então, eu falei assim, cara, será que eu posso botar o logo? Eu entrei em contato com uma amiga que era advogada. Cara, será que eu boto sem logo, não boto com logo, mas com logo fica comparável? Enfim, a primeira vez que veio o emoji do coração da Calvin Klein, eu falei assim, caramba, Calvin Klein! E aí foi surgindo, foi assim, depois do primeiro post virou notícia. Então, eu falei, como assim? Virou notícia, sabe? Saiu num veículo de mídia, eu falei... Poxa, tipo, eu fiz um post no Instagram e saiu num site de notícia. Eu falei assim, o que tá acontecendo com 2020, cara? 2020 foi o ano do Ricardo, pô, o ano da chavinha. Nossa, esse ano foi um ano... foi um ano que eu tive, assim, muitos projetos realizados. Tipo, vários sonhos que eu nunca nem imaginava. Conforme foi virando mídia, o pessoal foi mandando mensagem pra Calvin Klein, marcando a Calvin Klein nos posts. E chegou uma hora que eles entraram em contato, então eles me convidaram para fazer parte de um ensaio. Cara, foi muito legal. Me chamaram para ir para... Inclusive, a sua irmã ela foi comigo lá no Oscar Freire, a gente foi, elas selecionaram várias roupas pro chute, pegaram um apartamento super legal lá no Copan, a gente fez as fotos. Cara. Desde o início, sempre, tipo, trataram super bem, tiveram uma comunicação muito legal. E a gente tem hoje um relacionamento muito próximo. Cara, eu gosto bastante da marca, fico mais do que feliz de ter participado disso com eles. Inclusive, eu cheguei a recusar outras ofertas de outras marcas que surgiram depois de cueca. Não sabia dessa daí também não, hein? Cara, porque é uma coisa que eu não falei sobre, né, pra ninguém, mas eu recusei justamente porque, assim, eu tenho esse apreço e eu tenho essa lealdade a Calvin. E pra mim não fazia assim, tanto sentido eu tá indo em outras marcas fazer isso, por mais que tivesse o cachê, a oportunidade ou o buzz. Então, pra mim, acho que era muito mais o objetivo, a mensagem. Chegou, né? Chegou, saiu no post, saiu na Calvin, na página da Calvin. Cara, e foi um dos posts mais curtidos da Calvin Klein esse ano. Mentira. Foi, se você der uma olhada nos posts... Pode entrar no Facebook e no Instagram, cara. Compara os posts que você vê. Você vai ver aqui as curtidas que tem, as fotos que tá o corpão, tipo, geralmente tem mais do que o do padrão. Então, sério? Pra mostrar que, assim, cara, tem espaço. A gente tá aí também e... Tem espaço para as marcas abraçarem. Tem espaço para todo mundo, entendeu? Porque até não é todo mundo que vai ter o corpinho daquele modelo, por exemplo.
Exato, e a gente quer A representação. grande maioria não vai tempo. ter, na real, o corpo daquele cara. Cara, ou daquela mulher. A gente quer representação de todo tipo de corpo. Então, tipo, pô, bota desde o malhado até o gordo, aquela pessoa que não é definida, o preto, o branco, o asiático, o trans, o cis. Cara, a sociedade é feita de todos os tipos de pessoa. Por que a gente só representa um tipo? Concordo. Tem que ser... Tem que abraçar tudo e todos, de um modo geral. Exato. Eu acho que as marcas estão vendo isso, de pouquinho em pouquinho. Acho que é um... Esse movimento ainda tá um pouco lerdo baby no Brasil, steps, baby mas steps. lá fora já tá bem mais... Tá mais, você acha que tá maiorzão? Tá. Temos mais coisas aí. Okay. Abrimos um box. Eita. Tanto no meu perfil, quanto no perfil do Ricardo, para responder perguntas a respeito de tudo. Era livre, tema livre. Vocês mandavam. E a gente selecionou algumas, porque foi muita pergunta. Eu não esperava que ia ser tanta, mas foi muita pergunta, tanto do meu lado quanto do lado do Ricardo. A gente selecionou algumas. E eu vou fazer algumas perguntas aqui pro Ricardo pra gente debater aqui. Debater não, pra ele responder. Ansioso. Pegar aqui. Nervoso. Vou abrir aqui, vou ver se chegou uma pergunta nova. Tem uma coisa que eu tinha esquecido de te falar. Pode falar, cara. Você comentou até que você sofria um pouco de preconceito por ser dentro da comunidade, não é? Que era por ser gordo e não ser aceito pelos próprios gays ou é pela subcategoria? Voltando lá que eu dei uma bugada no meu cérebro. É aqui. muito mais assim, eu tava falando sobre como ainda existe preconceito mesmo no meio LGBT. Mas no meu caso, assim... sempre foi posto, tipo, putz, Ricardo, você precisa emagrecer, ou Ricardo, pô, tá gordo, ou olha como você tá. Então, não foi tanto assim. Teve também pressão do meio, mas acho que é muito mais pressão dentro de casa e dentro do meu círculo de amigos que zoavam, que falavam sobre esse tipo de coisa. Tá bom. Agora eu vou puxar as perguntas aqui. Como foi pro pessoal do seu trabalho que te seguia nas redes sociais ver você com a campanha da Calvin Klein? Cara, também foi outro ponto que eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, gente, porque normalmente o pessoal fica meio receoso às vezes de postar coisa porque, por exemplo, o chefe segue, ou alguém do trabalho segue, ou o pessoal do RH segue. Eu não vou postar tal coisa na balada, não vou mostrar quem sou eu, porque o pessoal do trabalho vai ver e vai, sei lá, achar alguma coisa. Cara, eu sempre pensei que rede social de trabalho tem a ver com trabalho e rede social pessoal é minha. Desde que eu não esteja, né, ferindo nenhuma regra ou sendo preconceituoso nas minhas redes sociais pessoais, acho que não tem nem pra quê, né, ter essa abertura. Então eu já não abria muito, mas confesso que foi uma preocupação bem grande. Na época hoje eu tenho outro emprego, mas na época o emprego que eu tava super... não tinha problema nenhum, o pessoal achava super legal. Quando saiu o negócio da Calvin Klein, o pessoal postou até no grupo. Caraca, os caras foram super receptivos. E aí que assim, as pessoas que me seguiam eram as pessoas um pouco mais jovens, então tava super tranquilo mais em relação cabeça a aberta. isso. Mas confesso que depois acabou virando meio que um problema, até porque ficou uma questão de, tipo, pô, qual que é a sua prioridade? Eu falei assim, cara, eu tô fazendo isso, tipo, de um lado e o meu trabalho... Meu trabalho tá sendo feito é. aqui, não interessa... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... confesso que eu acho que nesse outro emprego eu já não tem ninguém que trabalha comigo, que me segue. Você já veio fazer aquela limpa básica. Ai. Tem mais outra pergunta? Tem outra pergunta aqui. Em qual momento da sua trajetória você conseguiu se aceitar 100%? Tanto pelo peso, como pela sexualidade? Cara, isso é difícil, hein? A sexualidade demorou muito tempo. Putz, demorou muito tempo. Foi muito mais complicado do que o do peso. A sexualidade, acho que é a hora que eu saí do armário pra minha família, eu saí do armário pros meus amigos e pro ambiente de trabalho,
a partir desse momento eu comecei a me aceitar por completo. Então eu falei assim, cara, eu não devo nada de ninguém. Você acha que estava vinculado à sexualidade com o peso? Ou você falou, já que todo mundo me aceita por eu ser homossexual, eu tô de boa, foda-se o que vocês acham de mim do resto? Não, o peso é outros 500. Acho que o peso é muito mais uma imagem própria. E não, eu não via isso como uma identidade, entendeu? Mais uma característica física que eu falo assim, tá, eu sou gordo. E aí sempre falava, pô, não sei, gosto de saúde, tem que emagrecer. Ou, pô, você era bem mais bonito quando você era mais magro. E, enfim, com o corpo realmente foi esse ano. E mesmo em relação ao corpo, as pessoas acham que quando você tá no Instagram, que você tá feliz, que você tá contente, que você não tem segurança. Pô, todo mundo tem. Todo mundo tem. Não existe quem não tenha. Tem sempre alguma coisa no seu corpo que você não vai gostar. Tem sempre um dia que você fala assim, putz, hoje eu não tô me sentindo bonito, hoje eu não tô me sentindo confiante. Que é normal, né? O que é mais do que normal, mas acho que é a gente ter empatia e pensar assim, cara, por que eu não gosto disso? Por que eu tô me sentindo dessa forma? Tem motivo pela qual? Será que eu tô fazendo alguma coisa por reflexo dos outros? Ou será que eu tô fazendo alguma coisa porque é uma coisa que eu quero fazer? Então, acho que isso é muito importante, né? Então, eu tô perdendo peso porque eu quero perder peso, eu estou me adequando porque eu preciso me adequar, eu tô fazendo algum procedimento estético porque eu quero fazer esse procedimento estético, ou será que eu tô fazendo isso por uma pressão externa? Então, acho que a gente sempre ponderar e pensar bem, pensar assim, cara, quais são as nossas motivações e por que eu tô sentindo isso? Entendi. E você mencionou aí procedimentos estéticos. Você já fez algum procedimento estético? Vixe. Cara, vamos lá, vamos ser 100% transparente. 100% sincero aqui. Cara, já fiz plástica na orelha. Eu acho que fiz muito cedo, fiz quando eu tinha 13 anos de idade. Foi um dos motivos pelo qual eu falei assim, cara, você tem que pensar muito bem. Acho que era criança, não tinha que ter feito. Foi muito mais uma pressão externa. Não me arrependo, nem um pouco, porque, cara, eu gosto muito das minhas orelhas hoje em dia, mas eu não gostava tanto antes, mas hoje em dia eu penso assim, putz, que besteira. Se você não tivesse feito, você acha que hoje em dia também estaria de boa? Não teria feito, provavelmente não teria feito. Mas nunca se sabe, né? O pessoal te aloprava muito na escola? Aloprava. Era Dumbo, nossa, puta, era até dentro de casa. Era o bullying que não se chamava bullying. O próprio meu irmão já era foda, né? Mas... Cara, e depois plástica nenhuma eu fiz. Eu cheguei a fazer procedimento na dermatologista. Se você olhar bem, eu não tenho muitas expressões na testa. A maioria das pessoas acha que isso é natural. Na verdade, isso não é natural. Isso chama-se o quê? Botox. Sim, eu coloquei Botox. Mas também coloquei muito pouco e era uma coisa que me incomodava muito. E eu fiquei mais de um ano pesquisando, indo na dermatologista, vendo se era uma coisa que eu queria ou não queria fazer. E eu falei, cara, eu quero fazer isso. E eu fiz. E, tipo, você não tem que dar justificativa. Isso é outra coisa do Corpo Livre. Cara, você não tem que dar justificativa do teu corpo pra ninguém. Você quer emagrecer, você emagrece. Você quer fazer não sei o que, você faz. Mas saiba que, tipo, quais são as motivações pela qual você tá fazendo e seja feliz com isso. Você pode fazer parte do Corpo Livre sem ser, tipo, gordinho, etc? Óbvio, o Corpo Livre não é pra gente gorda, é pra todo mundo. Se o cara é trincado, não importa, cara. Inclusive, é um dos pontos que sempre falam sobre vigorexia. Então, vigorexia é vigorexia? É essa, tipo, compulsão de você ser extremamente saudável e de, tipo, você ter pouca abertura pra você curtir a vida. Tipo, você não pode comer nada, você tem que malhar 700 mil vezes, você ter super controlado, assim. E óbvio que, tipo, isso não é um problema, entendeu? A vigorexia tá? Sim. Mas você ter uma vida regrada em termos de alimentação, de exercício, você ter um objetivo de corpo, de vida, isso é uma coisa sua. Sim. Quando a vigorexia, ela começa a virar doença, quando você deixa de aproveitar as experiências, como você começa a se limitar. Então, você deixa de sair, você deixa de conviver com a família, você deixa de conviver com os amigos, porque você não consegue participar dessas mesmas coisas. Entendi. E aí, mesmo assim, o Corpo Livre é justamente para isso. Fala assim, cara, curte o seu corpo. Tipo, aproveita o seu corpo, vê como ele é. Então, entende quais são os limites do seu corpo, até onde que você consegue ir. Então, você Entendi. Extrapolar e tentar ser extremamente natural, às vezes, tipo, até faz mal para a saúde. Sim, não? Entendi.
Você tocou aí na questão de ser modelo plus size. Eu não sei se seria essa a palavra certa, mas modelo mais gordinho. Com relação à saúde. Porque até a pergunta de alguém aqui que fez aqui. Ser modelo plus size é uma tendência, porém como esses profissionais lidam com a saúde? Porque eu acho que a saúde tem que ser o principal fato, né? Cara, é uma questão polêmica, porque quando você tá pregando sobre o corpo livre e sobre o plus size, invariavelmente essa é a primeira resposta que a gente recebe. Então, antes da Calvin Klein, eu recebia bastante mensagem no meu Instagram, tipo, cara, você precisa procurar um médico, vai não sei o quê, me preocupo com a sua saúde. Tipo, umas pessoas que eu nem conheço, sabe? Tipo, entendi. Assim, Deus abençoe aqueles mexicanos que estavam mandando mensagem me chamando de porco e falando que eu tinha que perder peso, porque é real. Isso daí é outra parte, os haters, né? Então, e realmente era do México, não tô zoando. Tipo assim, os caras mexicanos mandavam... Tipo, que nem sabia quem eu era. Eu falei assim, gente, vai fazer alguma coisa com sua vida. Tem os caras aqui também do Brasil também que faziam isso, mas indiferente do que fosse. Tipo, você fala, cara, da sua saúde, sabe você. Tipo, você tem que cuidar da sua saúde. O que a gente fala, uma coisa é representação de imagem. Então, entendi. A gente fala assim, cara, precisa ter roupa pra gente gorda, precisa ter manequim pra gente gorda. Então, eu preciso entrar numa Renner, eu preciso entrar numa C&A, eu preciso entrar em qualquer fast fashion que seja, e eu preciso encontrar roupa do meu tamanho. Entendi. Que hoje em dia não se encontra. E se tem roupa do meu tamanho, por que não tem modelo do meu tamanho? Então, isso são outros pontos. Podia ter uns manequins. Exato. Então, algumas lojas já estão fazendo essa movimentação. E outra, a gente fala isso em relação ao gordo, mas a gente não fala isso em relação ao magro. Então, saudabilidade não está exclusivamente atrelada a corpo, a peso. É verdade. Então, você pode fala ter assim, um magrelinho que tá arregaçado por dentro. Exato. Então, tipo, desde dos 15 eu faço acompanhamento, tipo, com endócrino. Todo mês eu vou pro endócrino. Entendeu? Tipo, minha glicose tá boa, meu colesterol tá bom. Eu tô, inclusive, num processo de emagrecimento que eu tô emagrecendo, tipo, bem aos poucos. As pessoas não percebem porque a flutuação é baixa e eu tô ganhando músculo enquanto eu tô perdendo gordura. Mas também não é um mega objetivo de vida. Pra mim é só ser saudável, é fazer exercício, é comer bem e tipo, se os meus exames estão em dia, isso é ótimo. Mas também tem gente que deixa de priorizar a saúde justamente porque a gente fala dessa questão do corpo livre. Inclusive, sim, tem gente que está diabética, que precisa perder peso. Então, porque a obesidade acho também que esse é o pessoal que as pessoas vão lá e dão um conselho, vai. Fala, pô, cuida da sua saúde. Cara, mas é muito mais um preconceito, Michel. Eu acho que pode... eu acho que é muito mais um preconceito. Porque a pessoa, quando tá preocupada com você, ela vai falar isso de uma forma, talvez ela vai te mandar um DM, talvez ela vai chegar assim, putz... Sim, talvez acho que o jeito de falar muda tudo. E outra, não tem intimidade. Você não chega no perfil de alguém que você não conhece, que você nunca nem viu, que você nem segue, e que você fala assim, cara, você precisa procurar um médico. Com certeza. Entendeu? Tipo... E isso é uma das questões que a gente até fala no meio. Então, assim, cara, como que o acesso à saúde dessa população não é... tipo, bem feito. Então, assim, todo problema de saúde que você tem quando você é gordo é atrelado à obesidade. Então, será que é atrelado só à obesidade ou será que esse é o principal motivo pelo qual a gente simplesmente coloca qualquer problema? Então, você fala assim, pô, tem gente que tem problema de saúde em outras questões e que não consegue diagnosticar e não consegue resolver porque, não tem acesso, ou B, tipo, é mal diagnosticado de forma que fala assim, cara, é o peso. E nem sempre é o peso. Entendi. Então, tipo, eu acho que sim, tem que ter uma preocupação com a saúde, acho que todo mundo tem que ter, indiferente do seu peso, indiferente do seu tamanho, mas a gente precisa parar de ficar dando conselho de saúde para as pessoas sem alheias, pessoas alheias, sim, né? Pelo amor de Deus, cara. Isso com certeza. Tipo, isso eu concordo. Se a pessoa quer procurar um médico, ela procure, tipo, de boa. Eu também concordo com você. É que eu acho que na sociedade tá, tipo, muito atrelada essa imagem da pessoa obesa. Aí problema de saúde já. E acham que você colocar um modelo plus é glamorizar a obesidade. Quando não é isso que é o não objetivo. É o intuito, né? Ou esse não é o intuito. O intuito não é tipo assim, cara, todo modelo agora vai ser gordo, esse é o padrão de beleza. Não. É chegar e falar assim, cara,
Existem diversos tipos de corpo. As pessoas podem ser saudáveis com diversos tipos de corpo. Por que a gente só representa um tipo? Entendi. Quando a grande maioria da população... Não é esse tipo. Entendeu? Qual que é a porcentagem de obesos no Brasil? Cara, é gigantesca. A gente só perde para os Estados Unidos. E não tem roupa pra gente comprar. Entendeu? Esse que é o difícil. É foda. Vamos para a próxima pergunta, né? Acho que essa daí foi... Eu me alterei. Foi. Fiquei nervosa. Aqui acho que a gente já respondeu. Como foi pra você se soltar nas redes sociais e ser você mesmo? Principalmente nas redes sociais, porque fora delas eu acho que esse ano, principalmente, como você falou, foi uma virada de chave. E, tipo, fora daqui, etc., você realmente parece estar sendo uma pessoa mais feliz e tudo mais. E como foi pra você nas redes sociais, assim, falar... Pô, esse é o Ricardo. Sou assim e acabou. Cara, no começo do ano, quando o Instagram estava começando a crescer, eu confesso que eu sentia mais liberdade para poder postar e fazer as coisas que eu sou e quem eu era do que agora. Às vezes agora eu me sinto tipo, putz, você vai ser cancelado, ou você não pode mais falar isso, ou você não pode agir dessa forma. E eu entendo completamente, porque, pô, eu tenho, assim, 26 mil pessoas que estão me seguindo. Então, eu tenho um palco aí que eu preciso ter uma responsabilidade com as coisas que eu falo. Já parou pra pensar que é 26 mil pessoas? É uma cidade interior. Caraca, é uma cidade interior. Ou é meio estádio completo. Imagina você... É uma foto sua. Meio estádio. Like. Cara... Acho que eu quero cada vez mais ser aberto. Eu vou sempre me esforçar para ser autêntico. E eu confesso que eu ligo muito menos para crítica e pelo que os outros pensam do que outros amigos que também são influenciadores. Eu acho que eu preciso ter responsabilidade, mas eu nunca quero perder quem eu sou. Então, a partir do momento que eu vejo que eu não me sinto o mesmo, às vezes eu paro de postar. Quer perder a sua essência, né? Às vezes eu simplesmente paro de postar. Às vezes eu fico fora um pouco porque eu não tô me sentindo bem. Às vezes minha autoestima mesmo também não tá tão legal. Então, tipo... E você precisa ser aquela pessoa super body positive, corpo livre. Então, às vezes eu falo assim, cara, eu não tô afim hoje. Eu não sou essa pessoa. Entendeu? Hoje eu estou simplesmente afim de, tipo, ficar de pijama e que o mundo me esqueça, entendeu? É uma pessoa normal, né? Você não é um robô de mídia social que todo dia tá lá. Todo mundo acha que você tá 100% feliz o tempo inteiro, e não é bem isso. Então, às vezes, eu ainda preciso encontrar um equilíbrio com as redes sociais. Mas, de modo geral, eu sinto que eu sou bem, tipo, eu mesmo e... Sim, eu sou meio que sem filtro. Uma pergunta minha agora, Mandei. que agora eu pensei. Como você lida com os haters? Como você lida com os haters, assim? Pô, porque você falou dos mexicanos, por exemplo, que criticam na sua foto, mas mexicano foda-se. Eu tô falando dos brasileiros. E os brasileiros? Os brasileiros que trocam, cara, acho mandam que o mexicano mensagem. foi só um exemplo, porque juro por Deus, eu não sei por que vem tanto mexicano comentar, tipo, hate, mas eu não ligo mais, viu, Michel? Tipo, no início... Eu confesso que tinham vezes que eu ficava muito bravo, ou eu ficava irritado, às vezes que eu ficava chateado, eu mandava pra um amigo e falei assim, cara, hoje eu tô saturado. Eu falei assim, o pessoal, tipo, resolveu ser escroto mesmo e eu tô de saco cheio, vai todo mundo tomar no cu. Mas, hoje em dia, eu vejo que, assim, primeiro que quase não tem mais, até porque quando chega um ponto de eu conseguir ver o hate, eu já vejo que as próprias pessoas que me seguem já responderam. Ah, elas já... Já nem preciso ter o problema. Já tem os advogados, cara. Já tá lá. Esse é o fã-clube do Ricardo. E aí, quando eu vejo, às vezes eu acho engraçado, entendeu? A grande maioria das vezes eu acho um pouco engraçado. Porque, assim, às vezes tem umas piadas que são muito boas e que eu dou risada. Eu falo assim, nossa, touché, tipo, parabéns. Você realmente, né, pensou antes de vir aqui criticar. E tem horas que você fala assim, tá, beleza, tipo, você vai botar um emoji de porco, tipo, foda-se, entendeu? Assim, a única coisa que vai acontecer no meu dia é que eu vou seguir e boa. Mas eu não gosto de fazer a linha de que alguns influenciadores fazem. Então, tem muita gente que vai lá e printa e fica comentando. Fica focando sobre as críticas. Eu falo assim, cara, a sua crítica não me pertence, entendeu? Tipo,
Se eu ficar dando palco, é o mais o que vai surgir. Então eu não dou atenção nenhuma. Tipo, eu finjo que não existe, eu simplesmente deleto. Ou às vezes eu respondo de uma forma cômica, mas assim, não deixo estragar meu dia. Entendi. E eu simplesmente não dou Responde meu palco. com classe, né? É. Fino. Tipo, vai tomar no cu. Entendi. Vamos puxar outra pergunta aqui. Ricardo, como você se sente com a objetificação do corpo na comunidade LGBTQIA+. Cara, acho que a gente até já falou um pouco sobre esse tema. É difícil porque a gente tá no meio termo de, tipo, a imagem ser extremamente importante, só que aí você chega e fala assim, tá, beleza, qual imagem é importante? E, ao mesmo tempo, tipo assim, uma das coisas que acontece, que é bem comum, que eu mesmo não conhecia, que eu passei a entender esse ano, é que existe até um fetiche com o corpo gordo. Então tem gente que oferece pra poder me mandar comida pra me engordar. Que isso? É. Essa é nova, hein? Essa tem uma parte essa eu não sabia. Eu realmente também não sabia. Mas não é só da iFood, LGBT. patrocina nós. E aí, Habibs? Mas, cara, de verdade, tipo, não é só do meio LGBT. Tipo, é uma questão de, tipo, assim... É um fetiche do corpo gordo, entendeu? E aí eu falei assim, cara, nem sabia que isso existia. Caraca, o cara te manda iFood, brother. Cara, não me manda iFood, né? Mas, tipo assim, quer que, tipo, ver, assim, se eu tô engordando, quer... E é tipo assim, óbvio, essas tuas mensagens são filtradas no DM, mas eu falei assim, é complicado essa relação da imagem com o peso e com o meio. Então, às vezes, eu acho assim, nem eu entendo direito ainda. Tá aprendendo. Agora eu vou puxar umas perguntas do box do Ricardo. Ah, não, tem mais uma do meu box, que eu acho que você já falou, mas eu filtrei aqui, vamos lá. Você já falou, né? Acho que qual que era o principal motivo que te impedia de declarar sua sexualidade? No começo que você falou que era a igreja, né? Cara, medo de abandono. Foi o medo de abandono? Eu acho que foi o principal ponto. É pensar que eu não teria mais família e eu não teria mais amigos. Então, pensava assim, cara, o que vai acontecer comigo? Tipo, como que eu vou me sustentar, como que eu vou viver minha vida, porque pra mim, tipo, eu acho que a gente é da mesma família, então você sabe que família pra gente, ainda mais que a gente veio de família árabe, é centro de tudo. Então o peso é extremamente importante. Então eu precisava dessa aprovação. Então, eu tinha muito medo disso. E depois eu entendi que não precisava dessa aprovação, que essa aprovação vem ou não vem, mas a família tá aí e você tem que seguir sua vida e ser quem você é. Mas acho que o que mais me impedia era o medo. Era o medo de ficar sozinho. O medo de não ter as pessoas que eu amava próximas de você. E de ter que viver o mundo... Por ser você quem você é. E eu falei assim, cara, eu preciso viver essa... E eu não aguentava mais fingir que eu era outro tipo de pessoa. Caraca. O que muita gente passa, né? Até hoje. Que muita gente passa. Essa daqui é boa. Mandei. A gente vê muito o Ricardo do Instagram, influencer do Instagram, lidando com questões difíceis da sociedade de forma firme e forte. Mas como é o Ricardo no dia a dia, fora das redes sociais? Como é manter essa atitude body positive no cotidiano em meio a tanto julgamento gratuito e aleatório nas ruas e ainda mais no momento em que vem mexendo muito com as nossas cabecinhas, que é a pandemia? Cara, essa é boa. Geralmente eu tô dormindo. E... acho que é tipo assim... O que você vê no Instagram nem sempre é 100% reflexo de tudo. Então, tem dias, por exemplo, que eu tô me sentindo muito mal e aí eu posso fazer algumas stories, mas você sempre vai saber que eu não tô num dia legal porque, tipo, eu não me exponho muito quando está esses dias. Mas assim, já teve, por exemplo, até publi que eu tive que fazer que eu tava com virose, que tipo, eu tava vomitando e tirando foto, porque eu tinha que entregar e boa, entendeu? Então nem sempre a gente pensa que a realidade que você vê na rede social é a realidade do dia a dia. Mas, de modo geral, no dia a dia eu sou bem essa pessoa, tipo, tô vivendo minha vida, tô fazendo o que eu quero fazer, tipo, às vezes as pessoas falam assim, cara, isso eu tô com amigos, né, ou uma amiga ou um amigo, tipo, vai passar a semana comigo lá no interior.
E aí a pessoa fala assim, cara, eu comi demais, nossa, tô me sentindo muito mal, que não sei o quê. Aí eu falo assim, mano, body positive, seja feliz, que não sei o quê. Aí a pessoa dá risada. É o conforto da pessoa. Começa até a brincar, tipo, com o fato, tipo, do corpo livre. Eu falo assim, cara, vai viver sua vida, tipo, vai curtir, tipo, pô, vai pra piscina, vai tomar sol. E eu encho o saco, eu falo assim, meu, traz biquíni, traz sunga, porque é pra tomar sol, tipo, pra você se sentir bem. Traz aquilo que você... Tá só eu e você, a gente tá no quintal de casa, ninguém vai ver, entendeu? Porque são esses passos que aconteceram comigo que foi fazendo eu mudar a perspectiva. Então, eu usar um tipo de peça de roupa que eu queria usar e eu não me sentia tão confortável, eu falei assim, cara, até essa situação você tá seguro. Então, o que eu mais faço durante o dia a dia, tipo assim, o que todo mundo faz. Tipo assim, eu trabalho, eu assisto, agora eu tô assistindo Disney Plus pra caramba. Inclusive, tô na metade de Frozen 2. Disney, patrocina nós. Mandar mimos. E... Cara, eu tô bem viciado, assim, essa pandemia, eu tô bem viciado no celular. Eu tô, tipo, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Puxei o microfone um pouquinho mais pra cima aí. Foi? Foi. Pode continuar. E é isso. Vamos pra próxima pergunta. Sempre te achei muito interessante e sempre quis me conectar com você de alguma maneira. Seja amizade, algo mais, ou o que ocorrer. Eu tô imaginando eu lendo aqueles contos eróticos. Marcelinho. Marcelinho dos contos eróticos. Eu imagino que sendo influencer é pouco difícil dar atenção para todo mundo. Então eu queria saber de você. O que te chama atenção nas pessoas? O que te faz conectar com elas? Essa é uma pergunta boa também. Cara, nas redes sociais, geralmente, tipo, o conteúdo que a pessoa posta, ou geralmente se a pessoa é, tipo, alta astral, geralmente me chama atenção. Então, tem um amigo, inclusive, que ele tem, tipo, sei lá, uns 6, 7 Goldens. Então, tipo, o ponto alto do meu dia é ver as stories dele com, tipo, 700 Goldens, tipo, correndo pela casa. Mas, no geral, cara, imagina pra o trabalho mim... que dá. Então, eu imagino a quantidade de pelo que tem naquela casa, mas beleza. O que mais me chama atenção é o humor. E eu sei que é muito clichê isso, mas, cara, eu sou muito, tipo... Meu humor é muito idiota. Eu amo memes, eu amo essa cultura da internet. Então, se você me manda uma coisa engraçada, se você, tipo, manda mensagem, tipo, engraçada, eu sempre vou ler, eu 100% vou responder. E é o que me chama atenção. E, cara, acho que... Né, fica a dica. Nesse negócio de redes sociais, tipo, muita gente passou a procurar e mandar mensagem, muito pelo número de seguidores e muito menos por ser quem eu sou. Então, ainda tô meio que aprendendo a filtrar quem tá demonstrando interesse pela rede social, tá demonstrando interesse por mim. Entendi. Mas no final, tipo, se você é uma pessoa genuína, que quer conversar e que é gente boa e... Seja você mesmo. Tipo, isso é o que eu não quero, tipo, a imagem de outra pessoa, eu não quero que a pessoa finja ser o que eu espero, o que eu queira. Eu quero conhecer a pessoa que tá aí, porque acho que é aí que eu... Porque de um jeito ou de outro você vai conhecer a pessoa do jeito que ela é. Entendeu? Então, tipo, é melhor você ser você mesmo e a gente fala assim, cara, legal, tipo, vamos... E foi isso que aconteceu. A grande maioria das pessoas que eu fui tendo mais abertura esse ano foi de gente que foi sendo ela mesma e eu achava muito legal, achava muito engraçado. Eu fui formando uma amizade e hoje, tipo, eu tenho um melhor amigo que eu conheci esse ano. Que bacana, cara. Entendeu? Pelas redes sociais? Não, eu conheci no carnaval. Ah. Mas, assim... Pré-pandemia. Pergunta 3. Já que pode ser polêmica... Vamos lá. Fast foda ou fuck friend? Fuck friend. É isso aí. Já isso que aí. pode ser polêmica, foi polêmica aí, ó. Tá aí a resposta. Você conseguiu mostrar pra muita gente que qualquer tipo de corpo pode estar na frente das câmeras para grandes marcas. Independente disso, tomando como exemplo o seu ensaio da Calvin Klein, as pessoas muitas vezes julgam esse tipo de fotografia como vulgar. O que você acha desse rótulo? Você acredita que as pessoas enxergam como influencer, que consegue ser sexy sem ser vulgar? Ou só pelo fato de você utilizar sungas e cuecas em algumas de suas fotos, você sofre esse tipo de julgamento? Cara, eu pensava que isso era uma das coisas que eu tinha de preocupação, de não ser vulgar, de não ser pornográfico. E aí, no final, eu falei assim, cara, tipo, de novo, tanto faz, entendeu?
Eu acho que todo mundo, se não faz, né, a grande maioria das pessoas, tipo, transam, tem essa questão da sensualidade, da sexualidade. A gente tem que normalizar isso. Cara, eu me senti bem com o meu corpo, eu me senti sexy com o meu corpo, eu me senti, tipo, confiante. É parte também da minha vida normal, entendeu? A vida sexual também faz parte. Então, eu sempre tento fazer de uma forma que tenha um bom gosto, então eu não vou... Até porque o Instagram é bem claro com as suas políticas de imagem, mas eu acho que é besteira. Quem quiser criticar, cara, incrementa no resto das críticas, mas... Eu tô bem feliz do jeito que eu tô e... Deixa o like e o engajamento aí. E boa. Se quiser criticar, inclusive, por favor, critique via comentário. E dê o like. E dê o like e compartilha com os outros. Pra ter... Salva também a imagem. Eu agradeço. Engajamento do Ricardo agradece também. Pergunta crítica, fulminante. Vamos lá. Você é ruivo natural? Eu, infelizmente, não sou ruivo natural. Eu sei que a grande maioria das pessoas esperam Essa que é eu seja. a pergunta mais pertinente que chegou. Na verdade, eu sou loiro. Eu sou moreno. E a última pergunta aqui, que a gente selecionou. Por muito tempo, a aceitação do meu corpo vem sendo um desafio. Por mais que eu veja muita gente se posicionando nessa atitude body positive contra uma sociedade que se cobra muito de nós. Para mim, é muito difícil encontrar forças necessárias para tomar o primeiro passo de me aceitar. Muitas vezes acho que o mundo me enxerga como um lixo. E fica muito difícil para mim me relacionar com outras pessoas, amizades e relacionamentos amorosos. Eu queria a sua ajuda para dar um pontapé inicial. Como que eu posso fazer para sair dessa área difícil que a sociedade colocou na minha cabeça? Onde eu consigo tomar coragem para iniciar minha aceitação e aprender a me amar do jeito que eu sou? Nossa. Essa foi... Deu um arrepio aqui, eu tô falando. Pesado. Cara, eu vou muito tirar da minha experiência pessoal. Então eu vou falar como se eu estivesse falando com o Ricardo de alguns anos atrás. Eu sei que é muito difícil e que toda vez que você se olha no espelho, você não se sente tão feliz e você se sente mal, um lixo, e parece que você não tem capacidade de se relacionar com os outros ou de você se sentir feliz com quem você é. E eu fui essa pessoa de eu deixar de ter relacionamentos, de deixar de ter experiências, porque eu me sentia muito mal em relação a quem eu era e como eu me via. E eu não tô aqui para poder chegar e falar assim, cara, é aquilo que você vê de você mesmo e que o mundo não te enxerga dessa forma. Porque seria realmente apagar todas as críticas que a gente recebe diariamente, todas as influências que a gente recebe sobre esse assunto. Mas o que eu posso falar é que o primeiro passo que a gente tem que dar é da gente não se enxergar dessa forma. E da gente passar a entender de que, indiferente se os outros ou se o mundo acha que a gente é lixo, que a gente não é lixo. E que a gente merece não só o respeito e o amor, como a gente também merece viver essa vida ao máximo. Então a gente tem eu acho que a gente tem essa dívida com nós mesmos. A gente tem essa questão da gente viver a nossa vida e da gente viver essas experiências. E eu acho que o primeiro passo que a gente precisa dar é um passo em termos da empatia. Então, de se amar e de se aceitar, mesmo que seja uma coisa por cada dia. Então, se você não se sente bem fazendo isso em grupo ou com os outros, pense em fazer isso sozinho. Pense em colocar uma peça de roupa. Vai lá, se veste, dá uma volta. Faz que nem eu tô te falando. Assim, que nem eu faço com uma amiga, eu faço com um amigo. Vai para um lugar onde você consegue ficar sozinho e coloca e se expõe. E vai quebrando cada um desses medos. Porque se a gente deixa o medo guiar a nossa vida, a gente não chega a viver a vida ao máximo. E a gente deixa de viver uma série de oportunidades que existem pra gente. Se eu não tivesse dado esse passo, se eu não tivesse colocado aquela sunga naquela mala, quem sabe eu não teria nem feito o ensaio pra Calvin Klein. Quem sabe eu não estaria nem gravando esse podcast. Esse ano teria sido completamente diferente. Então eu sei que é extremamente difícil.
E é questão que leva ano e muita empatia e muita maturidade. Mas eu acho que a gente entender o nosso valor e a gente entender que a gente é de uma certa forma, eu acho que esse é o mais importante. Eu acho que a partir do dia que você consegue enxergar isso, a partir do dia que você consegue olhar pra você e falar assim, cara, eu tenho estria, cara, eu tenho isso na parte do meu corpo que eu não gosto, ou a barriga fica dessa forma, eu não tô feliz com isso. Mas você quer saber? Ela é minha barriga. Essa estria é minha marca. Essa celulite é minha marca. E pode ter certeza que você não é a única pessoa que tem essas marcas no corpo. Você não é a única pessoa que tem essas características no seu corpo. Mas você é a única pessoa que tem o seu corpo. Então, aproveita ele. Ama ele. Porque a gente só tem um. Entendeu? E não pense que você não pode querer outras coisas. Você não pode querer mudar. Você não pode querer ter outros objetivos. Mas vamos aprender também a curtir um pouco o presente. E de ser um pouco mais leve. Porque que nem o mundo já vê a gente como lixo, já pode criticar. Mas o importante é você não se ver como lixo. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Cara. E esse foi mais um Mike Talks. Hoje tivemos a presença do Ricardo. Queria agradecer a presença dele aqui. Você sabe as palavras finaleiras aí, até segurando o choro aqui. Mas queria agradecer muito a presença. Como é que faz para as pessoas poderem te encontrar nas redes sociais? E onde faz para as pessoas te encontrarem? Cara, eu moro em Santa Mara. Cara, meu Instagram é Ricardo Sfer. Sfer S-F-E-I-R. Vai estar aparecendo aí embaixo dele. Uhul! Clica aqui. E aí no meu perfil tem um Linktree lá que vai ter as outras redes sociais, mas basicamente é o mesmo nome em todas as redes sociais. Cara, se você vier pelo Mike Talks, manda uma mensagem, avisa que foi pelo Mike Talks, foi super adorar. E Michel, muito obrigado por ter me convidado. Cara, fico muito feliz de participar aí do Mike Talks e muito honrado de estar aqui com você. Espero que a gente possa gravar aí um outro podcast no futuro. Porra, eu que agradeço a sua presença aqui. Com certeza vamos ter que gravar uma segunda parte dessa conversa. E você, que gostou... Quê? Não tinha mais uma pergunta? Deixa eu ver. Corta. Tá suave. Dá um tchau final aí. E... Tchau, pessoal. Um beijo. Vamos gravar a segunda parte junto, algum outro dia mais pra frente, que foi muito boa essa conversa. Você já sabe, se você gostou, deixa o like, o comentário de quem você quer aqui na próxima vez, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum no vídeo novo. Jojo Todinho. Jojo Todinho. Manda um salve aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu? Um abraço. Tamo junto.